Vocês não sabem a falta que faz ver vocês pessoalmente, estar com vocês. É muito bom poder estar com vocês pessoalmente, viu, moçada? De verdade. Vamos então agora apresentar aqui nossos slides de sociologia. Alguém está me chamando no zap aqui? Não são vocês, né? Não. Primeiro ano, não. Maravilha. Então, moçada, vamos voltar aí nossa atenção para o tema da cultura. A gente começou a falar um pouquinho de cultura na aula passada, né? Falamos sobre o que seria cultura, que seria essa produção humana, né? Essa produção do ser humano, tudo aquilo que o ser humano produz, significa, ressignifica, é cultura, não é isso? E aí nós começamos a pensar algumas ideias sobre a origem da cultura, né? E trabalhamos aí a cultura como algo que aconteceu de repente na história humana, ou como um processo lento, que vai se dando por meio de alguns sinais, de algumas representações, alguns elementos, certo? E na aula de hoje, eu só queria terminar com o pensamento desse antropólogo, né? O Clifford Geertz, não é isso? Que faleceu agora recentemente, em 2016, certo? Então, para esse cara, para esse antropólogo, o que seria então a cultura, né? Então a cultura, ela vai estar envolvida nessa teia de significados, símbolos. O que é o símbolo, galera? O símbolo é um nada. O símbolo é algo, mas que tem um significado, traz um significado, traz uma força para nós, né? Como eu falei na aula passada, quando eu vejo lá duas retas que se encontram, né? Eu chamo aquilo de cruz. E a cruz, para mim, lembra religião, lembra hospital, lembra médico, lembra um monte de coisa, né? Lembra morte, sei lá. Então, o símbolo é o que nos faz como seres humanos. E a cultura é a junção, é a coordenação dessa teia de símbolos, né? Esse monte de símbolo unido, que podem ser as crenças, normas, valores, representações, condutas, rituais, tudo isso faz acontecer o que esse antropólogo, Clifford Geertz, vai chamar de cultura. Beleza? Então, assim como os atores de um filme se movimentam e atuam em conformidade com o cenário, né, em que estão inseridos, nós também, seres humanos, a gente vai se movimentando nessa teia simbólica, né? Na nossa cultura, aqui em Jundiaí, por exemplo, quando você sai de casa, você está envolvido nessa teia simbólica. A roupa que você usa, as palavras que você utiliza, os gestos que você faz em público, tudo aquilo que você apresenta para as pessoas, que você vive e interage, está envolvido nessa teia simbólica. Então, isso é importante perceber isso, porque numa cultura diferente, eu vou também ter que agir diferente, ter uma performance diferente, né? Eu morei no Amazonas, por exemplo. Eu morei na Itália, por exemplo, e lá o comportamento social, a teia simbólica é diferente, né? Uma vez eu estava almoçando num restaurante num popular, de self-service, de macarrão, né? Claro, a italiano gosta de macarrão. E a hora que eu fui colocar o azeite no meu prato, eu quase apanhei de um italiano do meu lado. Fiz amizade com ele, foi muito engraçado. Mas ele, não é così que se fa. Ele quis me ensinar o jeito certo de colocar azeite no macarrão, a quantidade certa de molho, de queijo, o jeito certo de comer o macarrão. Quer dizer, um outro universo simbólico. Beleza? Dei uma travadinha aqui no meu slide. Deixa eu ver aqui se consigo passar. Então, olha só. Qual que é o papel da antropologia, né? Então, buscar compreender o mundo com base no ponto de vista daqueles que vivenciam determinada cultura, tentando não julgá-las de acordo com as nossas próprias. Então, olha que louco isso, né? O papel da antropologia é não olhar de fora determinada cultura, mas tentar entrar nessa cultura
e ouvir dos seus membros, tentar intuir dos seus membros o que eles querem representar com certos rituais. Não olhar de fora, é uma tentativa, né? Claro, a gente sempre está olhando de fora, mas é tentar, dentro da cultura, perceber os seus elementos fundamentais. Quando eu fazia faculdade, eu fiz um estudo desse em antropologia, e foi muito interessante. Tentar entrar num universo cultural e vivenciar aquele universo a partir de dentro. Então, esse seria o papel da antropologia. Era sensacional quando eu estava no Amazonas, ouvir o pessoal que vinha do sul, por exemplo, e chegava lá no Amazonas, não eram antropólogos, né, eram visitantes, turistas, e eu conhecia muitos deles, e diziam assim, nossa, como essa cultura é diferente. Aí o amazonense tinha a resposta na ponta da língua. Ele falava assim, não, meu irmão, você é o diferente aqui, nós somos assim. Sensacional, né, essa explicação. Você é o diferente, nós somos assim. Então, esse é o papel da antropologia. Então, fala Clifford Geertz, então que essa antropologia, então, é uma ciência de segunda mão. O que é isso? Né? Ela vai colher informação do outro. É como se fosse um repórter, né? Repassando a informação, refletindo sobre a informação que alguém lhe deu. Né? O antropólogo vai observar a cultura e vai colher dos seus membros as suas informações primordiais. Então, por isso que ele fala que a antropologia é uma ciência de segunda mão, né? Porque a primeira mão é o detentor da cultura, aquele cara que é dono daquela cultura. Meu computador está querendo travar aqui, né? Oi? Viu, essa parada que o senhor falou da antropologia tentar se inserir na cultura, né, do pessoal. Teve uns antropólogos aqui no Brasil que levaram a parada a sério, né? Tinha uns estrangeiros que vinham morar no meio das tribos indígenas aqui no Brasil, né? A gente leu até um livro que era é uma ficção, na verdade, mas ela relatava um desses casos, de um antropólogo que veio de fora para morar no meio indígena. Então, assim, esse fato do cara ele conviver dentro daquela sociedade tribal, ele faz isso com esse objetivo de compreender a cultura de dentro para fora, Sim. com essa vontade de, tipo assim, compreender quase que completamente a cultura, mesmo não sabendo nem falar a língua do pessoal direito. Então, em alguns casos, a pessoa, inclusive, aprende a linguagem, porque a linguagem é uma forma de cultura. O Aham. modo como nós falamos as coisas, eles representam o modo como nós vemos o mundo, certo? Então, alguns antropólogos fazem isso. Eles se inserem e aprendem, inclusive, a linguagem para poderem conversar com a mesma linguagem, se expressar da mesma maneira. Isso leva a coisas muito bonitas e situações muito inusitadas, né? O risco, e por isso que tem que ser uma pessoa bem treinada para fazer isso, né? Eu posso, nesse processo, tentar apresentar, levar elementos da minha própria cultura. É aquilo que se critica, por exemplo, dos jesuítas no Brasil, né? Que eles procuravam defender, até onde, né? Uma visão da história mostra isso. Que eles procuraram se inserir nas culturas, fazer as reduções indígenas, para defender a cultura da invasão do homem branco, do espanhol. Mas, em certos momentos, levaram também o cristianismo para essas culturas. Então, parece que o objetivo principal, para alguns historiadores, não era catequizar os índios, mas era defender os índios contra a invasão espanhola ou portuguesa. Então, o risco é isso, de levar a minha cultura para o outro. Mas, se a pessoa ela é bem treinada, né, nesse olhar, ela se insere naquele universo, tentando não levar o seu elemento cultural e tentando compreender ao máximo a cultura do outro. Hum. Isso leva a situações que são muito legais. Se você assistiu aquele filme que é muito bonito, baseado numa história, num livro, Xingu, assista esse filme, é muito bonito. É a história de dois antropólogos que se inserem lá na reserva do Xingu, que não tinha uma reserva até então, né? E procuram defender, compreender a cultura daquele povo indígena a partir de dentro. Acabam se envolvendo, inclusive, em situações lá, né? Um deles acaba, inclusive, se relacionando com uma das índias, né?
Mas isso é um processo que às vezes escapa do controle do antropólogo, mas é sim, é um processo de inserção. Uhum. A gente vai chamar esse processo de etnografia, né? Vai estar na sequência do nosso slide. Tá? Beleza. E o próprio Geertz viveu isso daí. Vou mostrar para vocês. Obrigado, senhor. Eu que agradeço essa pergunta. O próprio Geertz, deixa eu retomar aqui ó, a apresentação. Olha lá. Então, esse processo de incursão, né, dentro de um sistema cultural só é possível com base na etnografia. No dicionário, o que é a etnografia? Né? É uma metodologia das ciências sociais, principalmente da antropologia, que é uma das ciências sociais, se vocês se lembrarem, né? Que é o estudo da cultura e do comportamento de determinados grupos sociais. Literalmente, o que é etnografia? Né? Significa descrição cultural de um povo. Né? Grafem é descrição e etnos quer dizer nação ou povo. Então, a etnografia é denominada pelo Geertz aí de descrição densa. Olha só, porque não se atém apenas ao registro de fatos, mas também, na etnografia, o pesquisador ele vai colocar um pouco nessa descrição como que ele vive, como que ele sente, como que ele percebe aquela cultura estando lá dentro, né? Por isso que é densa, porque ela é cheia de significados do outro e também da visão do próprio pesquisador, né? Então, é preciso demonstrar o processo pelo qual o antropólogo é capaz de interpretar a outra cultura, a forma como ele realiza essa leitura, né, do modo de pensar e agir do outro grupo ou da sociedade. Então, é uma descrição carregada de significados. Eu preciso, na etnografia, deixar claro o que me foi passado, a impressão que eu trouxe desse processo e como que eu li, como que eu interpretei esses fatos. Olha que legal, né? Nesse livro Corpo e Alma, esse outro também antropólogo, né? Sociólogo, antropólogo, Loic Wacant, eu nunca lembro como pronuncia Loic, esse nome, né? Wacant. Foi uma experiência muito, muito positiva, muito legal, muito, muito significativa, né? Participou por 3 anos, né, da comunidade de boxe lá da academia de Woodlawn, como pronuncia esse negócio, moçada? Woodlawn, vocês são melhores no inglês do que eu. Em Chicago, para realizar um estudo etnográfico sobre a percepção dos praticantes de boxe. Ele se inseriu nesse universo, né? Esse mundo dos boxeadores, que é um mundo típico, que é um mundo característico, tem toda uma semiótica, uma simbólica aí envolvendo esse universo, né? Normalmente pessoas de periferia, que buscam uma ascensão, e as dificuldades no treino e tudo mais. Essa experiência fez o antropólogo, né, esse pesquisador, pensar, inclusive, em abandonar a antropologia, a sociologia, e se dedicar ao boxe, né, seguir como boxeador. Tal foi a identificação, né, com esse universo, simbólico, com esse universo cultural. É uma experiência muito positiva, é uma experiência muito, 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 muito significativa, né? Quando você conhece a cultura, se insere naquela cultura, você acaba também se envolvendo pela mágica, né? Pelas sensações que aquela cultura produz. Isso é o poder do símbolo. O símbolo é isso, né? O símbolo é carregado, né? O símbolo nos insere dentro de um universo comum, né? Lá em filosofia, a gente falava disso quando falava da mitologia, né? O mito, ele cria valores, cria símbolos comuns, né? E de interpretação comum. Próxima aula, moçada, não hoje, mas na próxima aula, eu vou tocar nesse tema que tem tudo a ver com a etnografia, que é o tema do etnocentrismo e do relativismo cultural. O que seriam esses dois termos? Vocês já estudaram esse assunto em história, em geografia, com certeza, em outras matérias. Vamos olhar, então, do ponto de vista das ciências sociais. Tudo bem? Queria saber se tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida aí na exposição. Opa! Deixa eu colocar aqui a carinha de vocês. Ô, senhor,
questão aí para apresentar? Fala, quem tá falando? No fim, o cara, ele seguiu como boxeador mesmo ou continuou sociólogo? Não. Ele voltou para pesquisa. Mas Hum, foi assim um processo bonito, um relato bonito que ele apresenta, né, da vontade dele de ser boxeador. Mas ele entendi. continuou como sociólogo. Tá bom? Alguma outra questão, moçada? Gente, foi um prazer imenso ver vocês, nem que seja virtualmente aí, né? Falar com vocês. Poucos aí se manifestaram por meio da palavra, mas agradeço de coração, né, pela participação. E a gente fica aí. Qualquer dúvida, na próxima aula vocês me apresentem aí, tá bom? Vou parar Beleza, aqui a então. gravação nesse momento. Beleza, senhor. Muito obrigado.